dia com Jesus. Amém. Nós vamos começar uma série de estudos especiais. Oxalá que a igreja estivesse como domingo passado, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou anunciar isso, deixar a critério, né, de todos. Se alguém teve a graça de ouvir desde o primeiro dia, é graça. O profeta disse que você está aqui pela graça. Se coincidiu de você estar no princípio disso, tenho certeza que você vai querer ir até o fim. Então, esse assunto que nós vamos começar está plenamente relacionado com o casamento, com a família. Casamento, divórcio. As condições, as condições, tudo bem, para o rapto envolve, além da eleição e predestinação, vida vivida, o casamento. Sem dúvida alguma, a família, o casamento é um reflexo, não é? A família, o casamento é um reflexo da vida vivida. A vida vivida não poderia envolver ou desenvolver-se de uma maneira inteiramente isolada, individual. Muitas pessoas não podem ser o que devem ser por causa do casamento. Não podem ser o que devem ser, o que querem ser, por causa da família. Eu deveria ter lido primeiro, porque já está começando o estudo, né? Vamos ficar de pé, vamos comer. Depois a gente começa tudo de novo. A partir do verso 22 até o 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Agora vocês vão notando desde o início que lá no Egito a coisa envolveu a família. E o anjo negro, o anjo da morte, só não afetaria a família que tivesse o sinal. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Jesus não fica lutando, esforçando, forçando para a pessoa ser corpo dele. Como o marido não deve viver lutando para que a mulher seja sujeita a ele. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora isso aqui fica parecendo com o mar, e o homem do mar acostuma com o mar, acostuma com a leitura, não é? Tem se ouvido muito isso. Se está faltando algum diácono, eu lamento por ele. Bom seria que todos estivessem aqui. Eu estava longe, preferi vir, voltar para onde eu estava, mas estar aqui hoje. Senhor Deus, nós te damos graças porque podemos estar aqui hoje. E a graça do Senhor Jesus Cristo que tem operado isso por nós. Nós sabemos que estamos numa reta final. E na hora de ir embora daqui, todos os nossos sentimentos têm que ser neutralizados. Os sentimentos através dos quais nós ficamos amarrados na vida espiritual, comprometidos, constrangidos, para atender até mesmo a sociedade, a ordem social, religiosa. Tudo isso será quebrado. Como a criança rompe a bolsa e nasce, como o pintainho bica a casca e sai de dentro, se ele continuar lá dentro, ele morre. Se a criança continuar lá na barriga, ela morre. Assim também é o teu povo, e tem que bicar a casca, quebrar esse sistema e sair para ir embora. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós encomendamos as nossas almas e a todo o teu povo espalhado na terra. Sabemos que isto chegará a todos os eleitos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. É grande coisa. Se o pintainho ficar dentro do ovo, ele morre. Se ele sair antes da hora, ele morre. Mas se passar da hora também, ele morre. Assim também a criança, se ficar no ventre, assim que passar do tempo, ela morre. E se sair antes do tempo também, tudo no tempo certo. Você disse, pode dizer, mas por que isso não foi em outro tempo? É porque está escrito que há um tempo para tudo debaixo do sol. Então, tem chegado um tempo, não de tonteria, não de fanatismo, mas um tempo de decisão, um tempo de bicar a casca. Mas vamos voltar aqui. A condição para o rapto envolve, sem dúvida alguma, todo o relacionamento humano. Eu sei que ao final disto aqui, não sei quantos domingos, quantas reuniões nós vamos ter, se à tarde nós vamos continuar com isso, não sei. Mas o certo é que ao final disto, muita coisa poderá ficar consertada e Deus poderá dar oportunidade para muitos consertarem seus casamentos, suas vidas e não fazerem isso mais. Depende muito, é claro, da graça te ajudar. Eu não sei se esse estudo pode continuar amanhã à noite. Eu posso suspender minha viagem, não fazendo mistério, mas deixando as coisas. Eu não faria isso de uma maneira programada, seria estultice e até impiedade. Seria até, eu digo, uma coisa, se fosse a vontade de Deus, então poderia, aí o tempo está no condicional, poderia, né, até suspender tudo e nós continuarmos esse estudo até a sua conclusão. Só que é muito grande e tem muito a ver com a sua vida particular, se é solteiro, se é casado, se é moça, se é rapaz, tem muito a ver. Então, esse envolvimento pessoal
que chamam de casamento tem a ver muito com o seu rapto, porque você sabe que o que trouxe o dilúvio sobre a terra foi o casamento, e o que vai trazer o fogo sobre a terra é o casamento. Porque se os homens não podem fazer a coisa mais importante de sua vida de uma maneira legítima e correta, o que poderá acontecer? O que ele fará mais de forma legítima e correta? Inclusive, está anotado aqui, que eu anotei, se existe uma realização na vida que deve ser feita unicamente de uma maneira legítima, pública, é o casamento. A coisa mais importante de sua vida depois da salvação. Tanto que o profeta diz aqui, ó. O profeta diz aqui. No parágrafo 196 da mensagem Casamento e Divórcio. Aí, se você quiser andar com um papelzinho, vocês que gostam de anotar uma canetinha, pode trazer, não é? Como diz o profeta, vocês que gostam de anotar. Aquela é uma mulher verdadeira. Ontem eu estava ouvindo uma fita de uma mensagem que eu preguei aqui na estrada, eu estava vendo, dando graças a Deus. E sempre que ouço a fita, eu censuro, eu tenho capacidade de censura. Tem coisas que eu disse no passado aí que não estão certas, mas qualquer um entenderia que é a questão da data, o tempo que nós estávamos vivendo, e como o próprio profeta pregou os selos 20 anos antes, completamente diferente do que era real quando a revelação veio, não é? Mas eu tenho convicção, tenho que falar isso como família, assentado à mesa convosco, porque quando nós não chegamos a ter convicção, eu disse ontem para o irmão que dirigiu para mim, ó, se você dirige com medo, eu fico com medo também, né? Eu fico com mais medo, porque normalmente o motorista quase não confia no outro, né? Está freando também, está com o pezinho lá e coisa, está fazendo a curva também, né? Esse mesmo a gente vendo que ele está desinibido, qualquer coisa. Agora, se ele demonstra medo, tremor, né? Temor, então aí que a gente fica mais com medo ainda, né? Né, José? Aqueles motoristas que dirigem assim, levando o carro para o meio da estrada e vai para lá e faz com o ombro assim, não é? É? E faz assim, o outro vem e mata um urubu. Eu falo assim, ó, eu vou ficar sério, mas é que eu botei de azul, não tem jeito. Eu vou ter que falar essas coisas de uma maneira muito séria, porque elas são sérias, são pesadas, são difíceis, sobrecarregam. De repente eu estou lá, lembrando do motorista que mata o urubu, do outro que come queijo dirigindo. Ontem eu perguntei para um motorista assim, qual é o certo? Tomar água dirigindo, tomar água com a mão esquerda ou com a direita? Ele disse, bom, se é canhoto é com a direita, se é destro é com a esquerda. Eu disse, não, você já foi reprovado. O certo é parar o carro e tomar água, né? Mas é assim que a gente tem que levar um pouco da vida, não é? Porque, de qualquer maneira, isso causa tensão, a responsabilidade é muito grande. E, às vezes, você chega a encarar a responsabilidade tão grande que está com você, como se fosse uma criança, não é? Brincando até. Você quer coisa mais responsável do que ser a chefe de uma família, ser a dona de uma casa, ser uma esposa? Às vezes você tem que ficar brincando ainda, não é? Agora, aquela é uma mulher verdadeira, virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus pudesse dar a seu filho uma coisa melhor do que uma esposa, ele teria dado para ele. Ele não tinha, depois da salvação, não tem uma coisa melhor do que uma esposa, do que a mulher. Agora, bem entendido, essa mulher de Efésios 5. A mulher que não é de Efésios 5, 22 a 33, ela não é essa bênção para o marido, essa coisa abençoada.
que só a palavra está acima dela. O marido que não é o marido de Efésios 5, também pela mesma forma. Então nós vamos estudar, não nos jogando no canto da parede, mas encarando as coisas como elas são. Nosso auditório é misto, nós não podemos entrar em certos detalhes, mas superficialmente os adultos podem entender muita coisa. Então, se existe uma realização, um feito, um passo na vida, nós aprendemos, agora mesmo o irmão José do Carmo estava lembrando aí, que de fato a fase mais curta da vida do homem é sua mocidade. Passa pouco tempo, a gente está com 20 anos, desde que completou 21 anos, pronto, já é homem, acabou, emancipado, mas dali, se ele é um homem saudável, de boa saúde, ele tem o quê? Ele tem aí 50 anos, no mínimo 40 anos de vida mesmo, depois dos 30. Isso quer dizer que dobra, não é? Então, se há uma coisa na vida do homem, da mulher, um passo que deveria ser feito unicamente de uma maneira legítima, pública, e completando por revelação, por amor, pela essência do amor, aquele amor que a pessoa vai morrer sempre. Não é essa psicose que uma mulher bota um homem na cabeça e que não quer nada com ela e fica morrendo por aí, dando ataque histérico por aí. Não é isso não, isso não é amor, isso é psicose, isso é histerismo. Não tem nada a ver com isso não. Vamos pensar só pelo lado legítimo da coisa. Não mistura as coisas. Não faz isso não. E esse homem que bota uma mulher na cabeça e fica fazendo tonteria por causa dela, isso não é. Vamos deixar o lado negativo, vamos estudar só o lado positivo da coisa. Entendeu? Então, aquele amor que o profeta disse, se você vai morrer sem ela, havendo uma correspondência, é claro. Se ela vai morrer sem você, então casem-se. Agora, quantos casamentos são feitos por conveniência, por circunstâncias? Se aquele homem não fosse o que ele é, ela não queria nada com ele. Se aquela mulher não fosse o que ela é, ele não quereria nada com ela. Ou envolve a posição do homem no casamento? Envolve. O homem público é um homem que se desgasta muito. Um rapaz se torna público aqui na frente, daí a pouco ele já fica sem jeito até de mexer, porque é pressão de todos os lados. O profeta fala isso. É difícil um homem sozinho passar por uma via pública sem se desgastar, sem se enredar até. É o que acontece. Agora, a base estaria nisso aqui. Desde que é o passo mais importante, mais abençoado, e que é para toda a vida, então, tá certo, deveria ser exclusivamente por amor, aquele amor que deixa interesses de lado, conveniências, circunstâncias, porque precisa casar, porque está ficando velha, porque está ficando velho, porque já é velho, porque está sozinho, porque isso, porque aquilo, então precisa casar. Então sai caçando uma mulher para casar. A primeira que aparecer é essa. Porque eu preciso.
Não, bengala você arruma fácil, vai numa lojinha ali e compra uma bengala. Não é fazer da mulher uma bengala? Espera aí, não é isso. Vamos encarar da maneira que é. Porque a gente encarando da maneira que é, então nós não vamos ser decepcionados. Porque aqui muita gente casa, vem ao altar e depois, logo em seguida, ai, que decepção, que decepção, que decepção, que decepção. Por que assim? Por que decepção? Quando deveria ser a maior bênção de sua vida. Então, se existe um passo, uma realização, vamos bater nisso aí, que deve ser tomado, porque nós temos que tratar do assunto para chegar no outro. E vamos fazer cada coisa de uma maneira bem clara, bem lúcida, não é? Então, se existe realmente uma realização na vida que deve ser tomada de uma forma feita de uma maneira legítima, quando se for legítimo não quer dizer somente a parte pública, social, o documento. A maneira legítima, pelo aspecto que nós conhecemos hoje, envolve principalmente o amor ágape, que está acima da paixão, está acima do eros, não é? E mesmo do amor filho. Então, isso você tem que estabelecer que é a coisa mais importante de sua vida depois da salvação. Agora, isso é só para a mocidade. Não, não é para a mocidade só. Porque você que está casado vai precisar casar de novo. Isso assusta. Então, tem uma esposa de um pastor lá em Brasília, naquela mensagem de encerramento, levou um susto. Diz que depois, então, foi que ela aliviou, né? Falou, pronto, meu marido vai ter que arrumar uma mulher nova, outra mulher. Não, não é assim. Ninguém aqui está pensando em descasar para casar com outra, não. Ninguém pensou assim, não é? Não é assim, não. Então, mas você precisa casar de novo. Porque senão o seu casamento vai ruir. E nós vamos lembrar, ruir não quer dizer separar, divorciar. Há muitos casamentos ruídos que vão até a sepultura. Mas aqui não é casamento. Aqui não é vida vivida, é vida suportada. A vida suportada é uma, e a vida vivida é outra. Muita gente vive o evangelho como vida suportada. Meu marido é diácono, meu marido é crente, meu marido vai para a igreja, então, o dia que o marido morre, desaparece, ou se ele desvia da igreja, combinou o queijo com a marmelada. Então, era uma vida suportada, não era uma vida vivida. Muita gente não está bem sabendo o que é vida vivida, não. Acha que vida vivida é só viver como um pássaro raro. Fanático, não é isso não. Envolve, é claro, obediência, a estatura do varão perfeito. Envolve aquilo ali, aquele quadrinho tão profundo, tão decisivo que está ali, para o rápido. Envolve aquela estatura ali, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É a pedra de coroa, o amor que é Cristo, que vem coroar isso. Agora, vida vivida, presta bem atenção, você que gosta de anotar, os evangelistas estão anotando. Você já anotou, irmão Marconi, irmão Paulo Henrique está anotando isso aí, irmão Rinaldo, próprio irmão Isaías. Então, veja, vida vivida e vida suportada. Então, há casamento que é um casamento suportado, ele vai até a sepultura, mas foi suportado apenas. Ele não foi vivido. Agora, que tal se você tivesse uma chance de casar de novo? Começar tudo de novo. Não vamos pôr mistérios impraticáveis na nossa dimensão humana. Mas se nós não cremos que pode haver um novo nascimento, nós não podemos crer que há um rapto. Essa mulher precisa mudar.
ela precisa ser sujeita ao marido. O marido tem que ser marido, precisa ser marido, não é o valentão, o machão, não, bem entendido. Então, por isso que nós vamos estudar devagar, com o tempo, nós vamos chegar a isso, o que é marido, o que é mulher, o que é ser corpo, o que é ser cabeça. Porque um corpo numa cabeça tonta, ele cai aqui, cai acolá, cai aqui, cai acolá. Então a cabeça precisa ser equilibrada, não é? Para ser cabeça, para ser marido. E a coisa começa da sua escolha. Não é porque você tem medo de ficar velha, passar do tempo de casar. Não é porque você precisa sair de casa, porque a coisa está difícil em casa, que você vai casar com qualquer um. Que você vai sair de uma coisa ruim, se é que está ruim, para uma péssima. Talvez sem retorno. Então, isso é que não pode acontecer. Nós vamos conversando assim, você vai ver que realmente isso significa uma preparação final. Vamos repetir, se há uma realização na sua vida que deve ser feita de uma forma legítima, isto é, envolvendo a vida vivida, por aspectos com base, fundamento, potencial para a vida vivida, se tratando do eleito, de quem crê na mensagem, de fato, e que deseja, aspira um lar no sinal. Gente, se você aspira um lar no sinal, tanto aquela moça como aquele rapaz devem ter a mesma opinião sobre a televisão. Devem ter a mesma opinião sobre a moda, sobre joias, sobre essa mentira que está usando aí, santas usando aí, dizendo que não é batom, mas é assim, é o espírito de Jezabel que te pegou. Passa Vic Vaporub nos lábios. Você sabia que Vic Vaporub é bom? Aquela pomadinha, pomada de Vic, passa nos lábios. Está ressecado? Passa Vic, passa sebo de carneiro, cacau, banho de galinha, qualquer outra coisa. Mas não passa isso. Vocês querem apelidar isso de outra coisa, apelida, mas isso é Max Fácil, isso é do diabo, isso veio do inferno, isso é cosmético, isso veio de Jezabel, isso é Jezabel, é espírito de Jezabel, e acabou. Você conservar sua beleza, sua pele, está tudo bem. Come cenoura crua, toma banho frio, um banho quebrado a frieza, meio morno, depois abre o jato frio no corpo e sai depressa, enxuga. Você vai ter uma pele gostosa, macia, está bem? Tudo bem, não precisa disso não. Come menos chocolate. Não é verdade? Então tem muito jeito. Agora, vocês têm que ter a mesma opinião. Senta e conversa primeiro. Escuta, como é que é a sua opinião sobre isso? Porque está certo, você gosta de torta de maçã, eu gosto de torta de quê? De morango. Tudo bem, dá para nós vivermos juntos, você comendo torta de maçã, eu comendo torta de maçã, por sinal, só irmão Brana mesmo para gostar daquilo, Deus me livre. Provei uma lá, aquela que eu provei lá é horrível. Então a irmã Meda tinha razão de não gostar de torta de maçã. Pois bem, então isso aí são gostos que não incompatibilizam com o sinal, com a palavra. Vocês têm que entender isso. Você gosta de torta de maçã, eu gosto de torta de morango. O irmão Brana disse, está bem, mas desde que o seu gosto não venha chocar com a palavra. Então se assentem, ou sentem-se, já começando o diálogo, porque não vai haver família sem diálogo, não vai haver paz sem diálogo, não vai haver casamento de vida vivida sem diálogo, para conversar um com o outro e combinar entre si todos os detalhes. Não tem nada de mal um homem obedecer a uma mulher, atender um conselho da mulher, uma opinião da mulher, ouvir um não, aceitar um não da mulher, não tem nada contra a palavra. Aí é onde entra o machismo ignorante.
Porque sentam, conclui, ela diz, olha, não dá, não dá certo. E o não dela é que vai prevalecer. Por quê? No diálogo esclareceu. Porque você falou não, agora que eu vou fazer. Bem que eu ia fazer, mas você falou, agora eu não faço mais. Eu conheço um irmão que está longe daqui, que é assim. Mais ou menos assim. Mas está bem. Então, vamos se fixar, porque eu não posso passar para adiante, sem que isso seja bem fixado. Você, mocinha, sabe que isso aí é a principal realização de sua vida. Então, deve ser legítima em todos os aspectos. Uma, pelo menos, dentro, você pode exigir antes, pode escolher antes, você pode dizer sim, pode dizer não. Mas depois você, como é que vai fazer? Você já se casou? Então, mostre as suas ideias, suas maneiras de ser. Tem gente que chama o moço e fala, olha, eu sou assim, eu sou birrenta, eu emburro à toa, eu não dou conta de dominar isso, mas sou emburradeira. Quando eu não consigo uma coisa, eu fico emburrado, você vai ter que ter paciência comigo. Só que quando passa aí, assim, uns 30 dias eu desemburro, né? Mais ou menos assim. Quem que fica emburrado há 30 dias aqui? Levanta a mão, vamos ver. Ninguém fica emburrado há 30 dias. Olha, eu vou dizer para você, eu quando fico emburrado, eu não como, aí você pensa, o trembão, vai fazer economia, não é? Eu não como, eu não tomo banho, eu não pintei cabelo, eu não lavo o rosto de manhã. Ai, que coisa horrível, né? Está emburrada. Não, se você não ficar sem comer, está tudo bom. Você pode ficar 60 dias, até, né? Mas, bom, a gente tem que pôr um pouco disso no meio, mas você está entendendo o que é a lição. Você está entendendo o que é a lição. Então você diz, olha, a natureza da minha filha é essa, há pais que fazem isso. Olha, é assim, 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 assim. Porque sabe por quê? Você precisa conhecê-la, e se ela não te contou que ela é assim, 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 ela vai sofrer depois por causa disso, e você também vai, porque você só está vendo a parte boa dela. Você só está vendo um lado. Você não pode conhecer o outro antes de casar. É claro, muitos deles, não é? Você só vai conhecer depois de casado. Agora, nós conhecemos. Ela tem essas qualidades, é muito boa, assim, assim, mas essa menina, sabe de uma coisa, não deixa a gente dormir de madrugada, a hora alta demais. Toda madrugada é orando, 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 cantando hino espiritual. Quer dizer, aí você então vai já dizer, bom, esse é o tipo que eu quero ou é o tipo que não? Tem coisas que ela pode mudar, mas coisas, não adianta dizer, eu vou mudar. Que isso? Não vai mudar não, senhora. Não vai, e o bom que você dissesse é que não vai mudar. Você dizer, olha, se você me quiser é assim. A menos que Deus faça uma transformação na minha vida, eu tenho buscado, pelejar eu pelejo, eu vou lutar, tudo bem, mas dizer que eu vou mudar, não vou não. Porque isso vem lá de neurônios, vem de células, vem é congênito, é hereditário, e coisas assim. Então é metabolismo, é biologia, é psicologia, é tanta coisa misturada nisso aí, é tanta gia, né, que eles põem na pessoa, que de fato acaba transtornando mesmo. Agora, só um novo nascimento. Então você vai concluir o seguinte, olha, não dá para prosseguir, porque não dá. Se o casamento é para ser uma bênção, se o casamento é para ser um descanso, é para ser o lar é para ser um esconderijo, um refúgio, por que que esse casamento vai ser um inferno? É um lugar de tormenta, aquele marido rabugento, implicante, falador, legalista,
tem a esposa boa, uma esposa trabalhadeira, dando a vida por ele, criando seus filhos direitinho, vestidinha direitinho, esse homem, esse pinhel em cima. Isso não é marido, é? Jesus não faz isso? Então a coisa tem que começar por aí. Quer dizer, antes você tem, agora, depois, vamos para o depois. Bom, eu que já sou casado há 30 anos, pastor, como é que eu faço? E meu casamento é suportado. Bom, Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Agora, isso está relacionado a vários fatores da vida. Ele teve misericórdia e compaixão de você, de te eleger, de te salvar. Isso não, mas não teve compaixão, misericórdia de te dar um lar que era um paraíso, um jardim de flores, não é? Nesse sentido, Ele não teve. Ele não te deu. Não, mas porque Ele não te deu, mas a sua parte foi feita. E você pode fazer. A realização mais importante da sua vida, que tem 20 anos de casado, ainda é o casamento, ainda é a mulher, ainda é o homem, é seu marido. E você precisa acudir para isso, porque ele vai ser fiel, ele vai até o fim, mas vai gemendo, como Pedro disse, não gemendo. Pedro falou isso, para que não faça gemendo, sofrendo, suportando, aquela mulherzinha Piel também. Vocês entendem? Eu estava vendo o Piel, o passarinho, mas como irrita a gente mesmo lá na beira do rio. Piel, 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 piel. Falei, olha lá. Por isso que fala, eu piel, 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 piel. E aquilo é de noite, é fora de hora. Bom, filha, acuda seu casamento. Eu sei que eu não estou falando só para vocês aqui. Acuda seu casamento. Porque como Deus tem uma linha divisória, seus filhos também têm. E um homem só ama uma mulher uma vez só. Diz, não, mas eu conheço tantos que voltaram hoje tão felizes. É porque aquele amor simplesmente foi afogado, foi oprimido por um tempo, mas depois ele foi liberado. Agora, dizer que um homem dá a vida por uma mulher hoje, e depois daquilo ser lançado fora, acabar, ele volta a amá-la? Nunca mais. Então, é melhor que nós encaremos a coisa como ela é. Vamos pensar no casamento vivido e o casamento suportado, porque nós vamos entrar também no casamento neurótico e o casamento partilhado. E agora que nós vamos começar. Então, veja aqui, abre-se aspas, com comentários meus, não é? Depois, no fim, fecha-se aspas. São fatos primordiais que estabelecem a estrutura do casamento. Primeiro, você vai constatar que a questão de dispensar a parte psicológica das pessoas é ignorância. Porque nós não somos compostos só de nariz, olhos e orelha e coisas. Existe a parte psíquica. Você não é psicólogo? Sim, os psicólogos são médicos. Os psiquiatras são médicos. Os psicanalistas são médicos. Isso aí não são pseudos, não é a pseudociência, falsa ciência de coisa que não existe. Porque ele fala, astronomia estuda os astros, astrologia, então já o astrônomo tem a astrologia como pseudociência. Mas não é. Por quê? Porque por eles tem que passar pelos canais
de faculdades e coisas. Agora, desde lá o princípio, os magos estudavam as estrelas, as estações, os tempos, de uma maneira natural. Eles eram natos, ou que seriam chamados hoje leigos, mas que conviviam. O homem do campo sabia: ó, esse ano vai ter enchente. Por quê? É porque o João Congo fez um ninho no alto. Ó, esse ano não precisa incomodar que não vai ter enchente. Mas por quê? Porque o João Congo fez um ninho ali, ó, baixinho, perto d'água. Então não precisa ter medo que não vai ter enchente. E não tem mesmo, acabou. E Richter, aquele cientista que é a palavra do século, né, sobre sismos, terremotos e coisas, disse: olha, a única maneira de prever sismos, terremotos, é através do comportamento dos animais e das aves. Então você viu, o irmão Brana chegou lá na Índia, os passarinhos saíram das fendas dos muros de pedras, que os muros de pedra, como tem ali em Goiás Velho, feito pelos escravos, saíram das fendas, saíram fora. O gado que estava à sombra das muralhas foi para o meio do campo, ficou tudo junto. Logo veio um terremoto. E o homem não sabia que era terremoto, mas o passarinho sabia. Eu conheço uma história pessoal comigo, nessa terra que tínhamos lá embaixo, lá em São Miguel, aquele jaburuzão, aquela coisa da perna comprida, que um irmão brincando, né, disse que parece com um irmão, coisa e tal, né? E cada pássaro que a gente vê lá no mato é um deles, né? Faz lembrar um irmão. Então, faz lembrar uma irmã e coisa assim, né? Então, é bonito, é bom isso aí. Então, é lá aquele frondoso pé de jatubá, perto do rancho lá, à vista do rancho, e eles vão para lá e vêm para cá, e guguna para lá e guguna para aquele ninho enorme lá. Eles fazem um ninho, fica muito tempo na árvore lá. É uma casa deles ali. De repente os camaradas resolvem lá por si próprios e vai fazer. O irmão Jurandir está aqui, ele sabe disso. Não sei se ele se lembra disso. Se lembra do jatubazeiro lá? Vai fazer o ninho em outra árvore. Mas por que mudou? Para quê? Estava tão bem lá, ninguém mexe com eles, não deixa tirar, não deixa fazer nada. Eles ficaram tanto tempo lá antes. Agora, por que tinha que mudar? Mudou, não demorou 15 dias. Jatubazeiro, vento veio e derrubou o jatubazeiro. Agora, quem que avisou para eles que aquele vento ia derrubar o jatibá? Quem? Chega um doutorzinho penteadinho, hein? Eu falo para ele: doutor, vai aprender com o jaburu lá, vai. Vai ser assim. Então nós não podemos dispensar esse fator muito importante, que é o psicológico, não é? A psicologia, o biológico. O fator biológico envolve implicitamente, claramente, o sexo, que às vezes tem que dar a volta. Não pode falar essa palavra no púlpito, porque aí está dentro do fator biológico, não é? Então nós vamos começar aqui, ó. Casamento normal é uma união amorosa, inclusive sexual. Ambos devem ter essa atração um pelo outro, que permite adaptações contínuas no mais diversos graus. Porque quando se perde essa atração, estabelecendo interesses e concessões mútuas ao longo da vida de um casal conjugal. Ao casal conjugal. Agora, estuda-se isso em benefício de quem vai se casar somente? Não. Absolutamente não. É por isso que eu digo, oxalá que todas as famílias estivessem aqui. E nós vamos continuar isso, não é? Isso vai ser matéria talvez até dezembro. Vamos ver. Então, vou repetir, casamento normal. Se há um normal, é porque há um anormal. Começa por aí.
sem dúvida alguma, você vai estabelecer, biblicamente, de acordo com a mensagem, uma citação apenas, estatura do varão perfeito, parágrafo 15, é uma união amorosa. Portanto, é uma união por amor, sobretudo por amor, por atração, em todos os aspectos. Porque o homem que não tem essa atração por aquela mulher, então vai haver uma mulher pela qual ele vai ter a tal atração. Vamos pensar nisso. É a união amorosa, inclusive sexual. Deve-se ou não cuidar dessas coisas? Você diz, o bom irmão Branham falou nessas coisas por alto, e correu e foi embora. Ele tinha um ministério para desempenhar profético. Agora que nós somos pastores, e nós temos que estudar com a igreja, o dia a dia. Apanhar as coisas lá do profeta, juntá-las, associando-as com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, como Paulo disse, e alimentar, orientar, instruir o povo. Gente, espera um pouquinho. Não se pode entender, não se pode compreender por que não se pode comer arroz integral. É uma coisa inconcebível. Isso é uma estupidez, é uma ignorância muito grande. Um homem que não pode comer arroz integral em casa, se a família não quer mesmo, então se a família não quer o evangelho, não quer a mensagem, ele também vai embora. Ele fala, bom, vocês não querem, mas eu quero, então faço o meu, ou então eu mesmo faço. É um exemplo que eu estou dando do natural para aplicar o espiritual. Não é que eu não gosto de arroz branco, eu como arroz branco em qualquer lugar, como, gosto e tudo. Ele é mais gostoso até. É a aplicação aqui. Então, é uma união amorosa, inclusive sexual, que permite adaptações contínuas, viu? Contínuas, você vai ver que o casamento não é bom só no princípio, não. O vinho bom vem por último. Adaptações contínuas nos mais diversos graus, contínuas. Eu não posso esbarrar em cada pepita dessa, não é? Mas vocês então ajudem-se a si mesmos. Quer dizer, olha, adaptações contínuas, contínuas, você está se adaptando um ao outro. Não tem coisa melhor no mundo do que você ser vencido por uma pessoa que você ama, a quem você ama. Você venceu. E isso é uma mola mestre, é a mola mestre de uma adaptação. Sempre uma adaptação. Então, adaptações contínuas é o que é o casamento. Nos mais diversos graus, estabelecendo interesses e concessões mútuas. Mútuas quer dizer dos dois, não é só dele, o egoísmo, só ele. A Bíblia não deu margem para isso. Mútuas. Mútuas quer dizer dos dois. Entendeu? Mútuas. Estabelecendo interesses e concessões. Interesses e concessões. Quer dizer, compreender, entender, está certo. Concedo, está tudo bem. Tem meu acordo, tem meu apoio. Concordei. O interesse é meu também, já vi que o interesse é meu. Se é seu, é meu também. Agora, isso é ao longo da vida do casal conjugal. Vocês vão agradecer isso mais tarde. Espera aí. Estas adaptações e concessões jamais
podem ser iguais fora do matrimônio. Está vendo aqui, ó? Vamos de passo a passo. Essas adaptações e concessões jamais podem ser iguais fora do matrimônio. Isso quer dizer, aí então vem aqui. Se existe uma realização na vida que deve ser feita unicamente de uma maneira legítima, pública, é o matrimônio, é o casamento. Sabe por quê? Porque se você não casa, aquele casal não vai ter como sofrer as adaptações, não vai ter como ter adaptações de casamento. Essas adaptações e concessões jamais podem ser iguais fora do matrimônio, do casamento. Não adianta tentar. Você tenta uma família fora do matrimônio, você só vai sofrer. Seja homem, seja mulher. Por quê? É uma lei. Isso aqui até deixa a religião de lado. É uma lei que existe, traçada no universo. É uma lei, é uma razão de ser. Isso aqui não envolve a ordem social apenas. No casamento normal, que é esse, legítimo, as concessões mútuas não significam humilhações. Mútuas, quer dizer, ela cede, ele também cede. Entendeu? E não significa humilhação. Que ela foi humilhada porque cedeu para ele. Ele foi humilhado, não é homem porque cedeu para ela. É uma questão de vida em conjunto, é uma conta em conjunto. Se ele assina, ela também assina. Se ele pode assinar, ela também pode assinar. Então é uma conta em conjunto. É que é o casamento, você abriu uma conta em conjunto na vida. Então, prestemos bem atenção. No casamento normal, as concessões mútuas não significam humilhações, perda de poder, de autoridade, de posto, ou ameaça para os cônjuges, quer dizer, para o casal. Não significa. Você ceder. Agora, outro dia eu recebi um testemunho aqui por escrito ali para a igreja, um pai dizendo: eu dou graças a Deus porque minhas filhas nunca me pressionaram por televisão dentro de casa. Olha, talvez tenha sido o maior testemunho do ano que nós ouvimos aqui. Não foi o da cura de diabetes, aquela cura do câncer, aquele câncer. Talvez tenha sido esse. Vocês estão vendo, meninas? Porque vocês passam a fazer parte disto aqui, dessa vida conjunta, e passam a exigir pela influência daquilo que você vê as outras meninas exigindo dos vizinhos, dos pais vizinhos, na escola, etc. Porque os seus pais também vão ceder para vocês, relativamente, porque vocês fazem a parte, vocês se tornaram parte primordial do casamento deles, coisa que amanhã vocês vão enfrentar também, não é? Você já tem entendimentos em saber disso, que a maneira que você faz, você achou bonito, é que as duas filhas não pressionarem o pai a pôr televisão dentro de casa. Agora, não, eu não pressionei, nunca pressionei, mas por isso você ia lá no vizinho, chama televizinho, né? Se expondo muito mais, então, resultado, o pai tem que botar dentro de casa para salvar a filha de ir para a casa de vizinho, onde tem rapazes lá só de shortinho e coisas, e acontecendo coisas piores lá. E aí? É uma pressão ou não é? É uma imposição ou não é?
Vocês passaram a fazer parte dessas concessões? Vocês também vão ter direitos, que seus pais vão dizer, talvez um não na hora, mas depois vão conversar lá no quarto de noite, e ela, a mamãe, nós aprendemos aqui que a mãe, o que é? A mãe olha mais para o quê? Para a parte, consolo. O pai, posição. Não é assim? Não foi assim? Então, aí que vai gerando família. Nós podemos ter família ainda nesse século de vida? Ou tem que ser sofrida, suportada? Aqui tem uma irmã que ela vem no escritório uma vez, e o marido dela não é da mensagem. Ela não fala o meu marido, ela fala o senhor meu marido. O senhor, todas as vezes que ela se referia ao marido, ela dizia o senhor meu marido, o senhor meu marido. Agora eu não entendo que ele exige isso dela. Eu não entendi nada que ele estava exigindo isso dela. Pode-se ter? Pode sim, pode. Não precisa, menina, você que está passando para a adolescência, você começa a fazer pressão sobre seus pais. Você tem que respeitar o direito da concessão. Tem que respeitar isso aí. Então nós vamos continuar. Agora você vai fazer isso, eu saí um pouco fora, porque o objetivo é só casal, por exemplo, casal conjugal, não é? Mas a gente não tem como não sair fora. Veja, concessões na sociedade, semelhantes às que ocorrem no casamento normal, são impossíveis porque o indivíduo poderia ser pisado ou ameaçado por destruição, ou de destruição. No plano individual, citaremos uma definição de Freud, que é um grande psicólogo. Ele disse, pessoa normal é aquela capaz de amar e trabalhar. Eu não gosto francamente, há muito tempo eu não gosto de ver pregador bebendo água. Uma mensaginha de 30, 40 minutos, uma hora, parece estar sufocado, né? Mas eu vou pedir água agora. A palestra é mais custosa. Deixa a água aqui. Se eu não tomar, vocês não reparam. Então, pessoa normal é aquela capaz de amar e trabalhar. Irmão Marconi, irmão Paulo Henrique, irmão Isaías, irmão Rinaldo, por favor, vai fazendo isso aí para nós. Já tivemos o quê? Vida vivida, vida suportada. Pessoa normal, agora veja, isso é São João quem diz, São João é quem disse isso, não foi Freud. Esses homens lêem a Bíblia, eles decoram a Bíblia, e tiram a coisa, e depois eles floreiam as suas coisas, eles ampliam, fazem uma coisa assim, e dizem, Freud. Eu digo aqui é São João, eu digo isso aqui é Jesus, isso aqui foi Paulo quem disse, amar e trabalhar é que faz do homem um homem normal, inclusive faz o homem sadio. As feras amam. Eu lembro ainda, tem mais de 15 anos, eu era garrotinho ainda, os brutos também amam. Um filme que eu não vi, só vi propaganda. Os brutos também amam. Amar é próprio de todos os seres criados, da cobra, da fera, do cão. É próprio. E é próprio do ser normal amar e trabalhar. Você tem que ter alguém a quem você ama e pelo qual ou pela qual você trabalha. Porque Jesus amou e trabalhou. Isaías disse, e ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. No entanto, ele é a expressão máxima do amor de Deus.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E era homem de trabalho e de dores. Quer dizer, o homem que mais amou, mais trabalhou. O homem que mais amou, mais trabalhou. O homem que mais ama, mais trabalha. Pela sustentação do seu amor. Agora, isso não é apenas filosofia, não é isso, você está notando que não é. Bom, esse é o casamento normal. Agora vem um casamento neurótico. O que viria a ser casamento neurótico? É aquele onde as concessões mútuas entre o casal conjugal são inibidas, sufocadas. As concessões, o ceder, não existe. Normalmente é da parte do homem, né? Porque ele é que veste calças, né? O dia que eu nasci, a parteira falou, é homem. Então não tem por que ceder. O profeta disse, por outro lado está aquele coração de galinha ali que é... Mas espera aí. O casamento neurótico, preste bem atenção, senhorinhas, vocês mulheres novas, preste bem atenção nisso. Cuidado para o seu casamento não se tornar um casamento neurótico. O que seria um casamento sofrido, suportado. Você leva aquele homem a te suportar apenas, não te viver. Eles usam lá fora, te curtir, é a expressão que estão usando. Veja, e começa por aqui, é onde as concessões são inibidas, as concessões conjugais. Desde que se veste com pudor, honestamente, deixa o resto por conta delas. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Um exemplozinho só que eu estou dando. Um exemplo. Impedidas, essas concessões conjugais são inibidas, por complexo até, porque inibida mesmo seria isso. Pessoa inibida é aquela que fecha dentro de si, não é? Impedidas e mesmo bloqueadas por razões pessoais, familiares ou sociais. Agora você vê onde está a desgraça do casamento em primeiro plano. Veja como completou isso. Impedidas e mesmo bloqueadas por razões pessoais, familiares e sociais. Gente, quando um casamento se torna mexido pela família, determinado pela família, orientado pela família, é sinal que casaram-se duas crianças. Foi? Duas crianças se casaram? Por isso que o juiz não deixa casar criança, né? Então, dois meninos de 18 anos se casaram. E o pai e a mãe de um lado e a mãe do outro, e vão agora, como vai associar princípios diferentes, porque cada família traz um princípio. Como é que pode haver um casamento com um rapaz que não crê no profeta, que não crê na mensagem, que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você já imaginou isso? Por isso que o irmão Branham disse na mensagem, esteja certo de Deus, parágrafos 6 e 7, ele diz,
Acabe fez esta coisa maligna, falando do casamento misto, com o descrente. De que maneira esses filhos vão ser criados? Esse casamento vai ser neurótico. Esses filhos vão crescer neuróticos. Porque causa influência lá no ventre. Causa influência no berço. Uma família neurótica, neurastêmica. A tendência é cada um que nasce lá ser do mesmo jeito. Porque foi um casamento neurótico. E só pode produzir neuróticos. Agora, sempre ressalvando, o caminho, o meio é o novo nascimento, é casar de novo. Espera aí. Os nossos inimigos vão poder até isolar, o que já fizeram, isola texto da fita e faz uma montagem, olha aqui, falando que todo mundo tem que casar de novo. Olha aqui, vai isolar um pedacinho da fita e dizer, olha, eu disse lá em Brasília, os pastores têm que casar tudo de novo. Compreende? Faz montagem, para mostrar para outros. Não mostra o contexto, não mostra o final da coisa, depois. Mas nós não estamos aqui para atender isso, não. Nós estamos aqui, não tem nada a ver com isso. Deixa para lá, deixa fazer o que quiser, falar o que quiser. Enquanto os cães ladram, a caravana vai embora, vai passando. Então, vamos dizer, é por isso que precisa do novo nascimento. Porque vai envolver tudo que te envolve. O novo nascimento vai envolver tudo que te envolve. Sendo que nós somos Abraão, e Ló está em nós, a Sara está em nós, a mulher de Ló está em nós. Então, o Abraão vai evidenciar no marido, vai ser a parte que vai vencer, e o Abraão vai ficar casado com a mulher de Ló. Porque ela deixa a mulher do Ló vencer. O coração dela está em Sodoma. A mulher deixa, em comparação, a mulher do Ló vencer, ser mais forte nela. Casada com um Abraão, não está casada. E vice-versa. Ela é uma Sara. Já pensou Sara casada com Ló? Envolvido com os problemas sociais de Sodoma, com o coração em outra coisa muito diferente. Pensa bem, uma Sara casada com Ló. Não tem como, são 4 personagens que estão em nós. É o cão preto e o cão branco. É o Ló ou é Abraão? É a Sara ou é a mulher de Ló? Por isso que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. E Pedro disse, para as mulheres serem como Sara. É tão simples, não é complicado, não é misterioso. É misterioso isso? É complicado? Não é. Não dá para criar fanatismo. É um fato, é uma realidade. Então, o casal conjugal é uma estrutura que resulta do equilíbrio de forças de coesão e dissociação. A evolução deste equilíbrio de foras, que se processa em função do tempo, é que constitui a dinâmica do casamento e seu ajustamento em nível normal ou neurótico. Então, é o tempo que vai responder. 38 padrinhos, 59 crianças, não sei mais, 114, não sei o que lá, e mais 200, não sei o que, e os vestidos mais caros do mundo. Não é nada disso que é casamento, não. Casamento vai ser o tempo.
é que vai determinar se for um casamento neurótico ou se for um casamento compartilhado, normal, de coesão, de concessões mútuas. Ele se pondo no lugar dela, ela se pondo no lugar dele. Ela sendo osso de seus ossos e carne de sua carne. Por que então que família tem que estar metendo o bico em casamento? Até hoje eu ainda não vi uma família que tomasse filha do marido e que cuidasse dela depois até o fim. Na hora aquela paixão, aquela coisa toda, e aquele amor e aquela valentia, depois a coitada vai prostituir, vai ter que se casar de novo, trabalhar para lá, sofrer muito mais. Agora tem casos que chegam ao extremo, isso é outra coisa. Esses são estudados pela igreja, pelo ministério, pelo pastor, com paciência, quanto mais demorar, instâncias e mais instâncias. Por isso que não se pode dizer, eu não vou amolar o pastor mais com o meu problema de casamento. Se tem um problema que precisa... Não, eu entendo quando aquilo está sendo fora de hora. E tem muita coragem e sabedoria para dizer para a irmã, para o irmão, irmão, por causa disso aqui, você não vem mais aqui. Pode ficar tranquilo. Precisa vir, eu digo, nós vamos precisar de 30 reuniões, vai ser 30 reuniões. Se for 200, é 200. Agora, sendo que o pastor não vai mudar um casamento neurótico, mas ele vai ajudar esse casal a chegar a conclusões, a um estado, a uma posição que pode mudar aquele quadro. Então acaba toda a sensação, todo grito, todo choro histérico, essa coiseira toda. Isso não resolve nada mais, você sabe que não resolve. Vamos encarar a coisa como ela é, friamente, cara a cara, e veja como vai ser tudo diferente. Tem que se chegar a conclusões. Tem que haver uma conclusão. O profeta não podia ficar batendo nisso todo dia. Ele tinha que revelar os selos, o Apocalipse. Ele tinha que revelar a Bíblia. Ele não era apenas um pastor local, tanto que logo ele pôs o Mão Névoa no seu lugar. Então veja, vocês estão anotando, né? O casal conjugal é uma estrutura que resulta do equilíbrio de força, de coesão. A evolução desse equilíbrio de forças que se processa em função do tempo. Então é muito cedo para isso. Às vezes, fulana casou mal, fulano casou mal. Gente, espera. Muitos que estão aos beijinhos ainda não sabem se o tempo é que vai dizer. Isso se processa em função do tempo. É que constitui, o tempo é que vai constituir a dinâmica do casamento e seu ajustamento em nível normal ou neurótico. Agora, você quer ser um homem neurótico no seu casamento? E o irmão Brana foi mais grave, rabugento. Ele foi mais grave. Uma mulher rabugenta. E Salomão foi mais direto, rixosa. Você cria atmosfera insuportável. Você cria, como dizia a minha avó, suspiros e ais. Cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. Saudade do tempo que eu não tinha você.
Que lástima, né? Saudade do tempo que eu não tinha você. Bom, isso eu acrescento. O que é? Você quer ser um pai neurótico? Para fazer filhos neuróticos? Não, não é o pai cristão que é o neurótico, não. Não é esse, não. Porque um cristão, para o mundo, ele é o neurótico. Eu estou falando em termos nossos, aqui de dentro da casa. Tanto que os visitantes vão ter que ter paciência conosco, né? Como diz, comer a carne e deixar o espinho. É. Mas eu creio que isso abrange toda a vida conjugal. Vocês querem continuar ouvindo sobre casamento? Tragam os casais. Vocês querem ouvir? Desde que venham para ouvir, sem conversar aqui dentro, sem nada. Então venham, porque eu tenho certeza do que eu vou ensinar. E isso se processa através do tempo. Então, em contraposição, aquele cientista diz: bom, existem muitos benefícios de se casarem jovens ainda. Porém, existem muitos benefícios de se casarem já bem maduros, tanto o homem como a mulher. Porque processos que o metabolismo mesmo da mulher ainda está sofrendo, já está sofrendo de uma maneira conjunta, e que talvez aquele rapaz não tenha o devido entendimento para compreender aquilo. E vocês me deem licença, rapazes, vocês que vão se casar, há muitas mulheres que ficam traumatizadas, neuróticas pelo resto da vida, por causa da sua primeira noite. O certo seria nós nos fecharmos particularmente e detalharmos isso, mas isso é o suficiente. Quer dizer, a lua deveria ser de mel, não de fel. E elas são violentadas. Elas não são conquistadas. Elas são violentadas. Dali então uma mulher traumatizada com uma das coisas que forma a essência do casamento. Quer dizer, não é sacrilégio, não fere o conjunto misto, não é claro, os termos que a gente usa. Mas talvez muitas delas podem dizer, isso é verdade, por que a gente não ouviu? Quantas vezes já recebi carta, testemunho, dizer, por que eu não ouvi isso no tempo da minha mocidade? Por que eu não tive o senhor como um palestrista dessas coisas antes de me casar? Quantas pessoas já me disseram isso? Por outro lado, minhas filhas, há tantas outras que destroem o homem e ele carrega um trauma e precisa depois de alguém, até um psicólogo, ajudá-lo. Porque não é tudo também. Então ela já o tem como um fracassado. Ora, gente, eu digo, vocês vão viver 50 anos juntos. Vocês não estão numa aventura de motel, que tem que ser um machão para conquistar um amante. Não é isso, não. Vocês têm que evitar tudo que poderia fazer aquele casamento ser neurótico. Porque traumas são difíceis de ser eliminados. Não precisa de haver trauma num casamento. Uma perfeita orientação, uma educação natural do homem, da mulher. O irmão Brana fala isso em termos tão leves, na verdade, mas ele falou até do seu segundo casamento, da sua segunda lua de mel, como foi tão feliz.
Agora você casa com um rapaz aí, praticamente virgem, e que sabe menos coisas do que você, infelizmente está acontecendo demais. Por causa do vídeo, por causa da televisão, por causa das escolas, as companhias. E você diz, bom, peguei um babaca, né? É a expressão que usa. Não, você deve apreciar, a moça deveria apreciar tal ternura. Eu não posso ir além disso nesse setor, mas para explicar melhor, causas que vem fazer um casamento ficar neurótico. Há mulheres que têm medo do marido chegar em casa, adquirem medo, porque não tem método para nada. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E ele ficaria mais feliz em vê-la feliz, contente, completa, satisfeita, do que ele próprio. Ela não é uma máquina que tem que ser usada e jogada para lá. Ela não é descartável. Aí é onde você tem que viver para ela. Aí entra o que Paulo disse. Você precisa viver para ela. Porque esse casamento é vida vivida, compartilhada. Gente, já são 10, eu não posso prosseguir. Agora, fica aqui então no casamento neurótico. Lembrando, finalmente, que o tempo que constitui a dinâmica do casamento e seu ajustamento em nível normal, olha, você vai em nível normal ou neurótico. Agora você vai ver como a primeira noite pode formar um casamento neurótico. Um trauma. Pois o ajustamento chamado neurótico nem sempre impede a duração do casamento. Isso é que é importante, veja. Então ficou um casamento neurótico, ele não vai durar porque é neurótico. Não, às vezes um casamento normal pode não durar, e o neurótico pode durar de uma maneira neurótica, suportada, sofrida. Aquela mulher traumatizada o resto da vida, fria, indiferente. Aquele homem. Vamos ficar aqui, né, gente? Vamos, porque já são 10h10 e o pastor Elias já puxou meu paletó aqui.